Bom, gente, mês da Bíblia, né, Padre Diego? E aí, para a gente conversar sobre esse mês, para a gente saber mais como nós podemos nos aproximar, enfim, conhecimento nos ajuda a se aproximar e também a lidar melhor com a palavra de Deus. Para falar sobre isso, nosso convidado de hoje é o Padre Friso, que vai falar sobre o mês da Bíblia. Bom dia, Padre, seja bem-vindo! Nossa, que prazer de estar com vocês aí, com essa turma tão bacana que é a TV Aparecida. Eu digo sempre, há uma diferença entre as TVs católicas no Brasil, porque no TV Aparecida nós temos 3 coisas que as outras não têm. Qual? Conta para nós. Palavra de Deus. Segundo, palavra do Papa Francisco. E terceiro, documentos dos papas da igreja, do Conselho da Igreja. Então é um prazer estar aqui nessa segunda-feira, na primeira segunda-feira de setembro, para falar com vocês, dialogar um pouco sobre o mês da Bíblia. É um prazer. Maravilha, querido professor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. E conta pra gente, mês de setembro, mês da Palavra de Deus, qual é o intuito, da igreja em celebrar, em dedicar um mês à Palavra de Deus? Gostei dessa, querido professor. De fato, ele foi o nosso aluno. Tá vendo? Tá bom. O professor, assim, o adjetivo, não sei se está correto, tá bom, querido? Prazer. Não, de fato, queridos e queridas, a Igreja do Brasil é a única igreja no Brasil que tem setembro como mês da Bíblia. Isso mesmo. E nós já estamos celebrando o 52º ano do mês da Bíblia. Há mais de 50 anos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil escolhe setembro como mês da Bíblia. Por qual motivo? Porque setembro nós celebramos um trabalho gigantesco de São Jerônimo, que, em meados do século V, ele traduz a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, não é? E nós devemos muito o estudo da Bíblia nas comunidades católicas da época a São Jerônimo. Então, setembro é dedicado no Brasil pela Igreja Católica ao mês da Bíblia. E esse ano, como todo ano acontece, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, escolheu um profeta, o profeta para lermos, estudarmos, refletirmos, que é o profeta Ezequiel. Ezequiel é o livro escolhido para o mês da Bíblia desse ano. E conta pra gente, professor, Ezequiel, o que nos ensina a viver também a nossa fé? Ele que foi um profeta tão importante na história do povo de Israel, como ele também nos ensina a amadurecer o nosso modo de viver a fé e também de relacionar com Deus, com as pessoas. Que bonito, boa pergunta. O Ezequiel, ele entra em cena no ano 597. 597 antes de Jesus. Neste ano, o imperador, chamado Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele chega em Jerusalém e leva para o exílio uma primeira turma de exilados. Nesse ano, vai para o exílio o rei Joaquim com N, porque Joaquim com M era o pai dele. Então, o rei Joaquim vai para o exílio, a corte vai para o exílio, os sábios vão para o exílio, os pedreiros, os entalhadores, os ourives, enfim, todo uma leva que estava na corte do rei Joaquim vai para o exílio. E juntamente com essa turma está um homem chamado Ezequiel. Ezequiel significa Deus é forte, El é forte, El é o poderoso. E Ezequiel segue para o exílio. E interessante, no exílio, o Ezequiel está com o povo. Então, o povo foi exilado, percorreram a pé mais ou menos 1.250 quilômetros até chegar na Babilônia, não é? 1.300 quilômetros a pé, como escravos, e viveram
à margens do rio Gobar. Não é? E lá está o Ezequiel, que foi como um sacerdote. E no exílio, ele desperta a sua vocação profética. E aí começa a consolar o povo exilado de Jerusalém, que estão na Babilônia, com palavras de ânimo, de conforto, no desejo de dizer: tá bom, nós estamos exilados aqui, mas Javé está conosco pela palavra que é anunciada pelo profeta Ezequiel. Então, o Ezequiel quer dar ânimo, coragem para o povo exilado na Babilônia. E olha, Padre Friso, é interessante que Ezequiel também vem animar também as nossas comunidades, as nossas paróquias, a viver também a fé com esperança, sobretudo as portas, né, da abertura do novo jubileu que vamos celebrar. Então, qual a relação de Ezequiel com esta realidade da esperança para as nossas comunidades? Nossa, que pergunta interessante. Bonita pergunta. O Ezequiel é um livro muito grande, chamado um dos profetas maiores. Por quê? Foi construído durante o exílio, ele escreveu textos. Depois, em 536, depois de 50 anos, termina o exílio. Ele escreveu durante o exílio. Depois, as comunidades voltam em 536, depois do exílio, e também seus discípulos, ele já havia morrido na Babilônia, mas os seus discípulos escrevem e atribuem a ele textos muito bonitos. E tem um texto no capítulo 37 que a gente vale a pena ler, vale a pena citar aqui. Diz assim: é um vale de ossos secos. Esses vales de ossos secos simboliza a morte, a desesperança. E o Ezequiel, profeta, contempla esse vale de ossos secos. E Deus diz a ele: ô Ezequiel, profetize, fale, que o Espírito de Javé, pela tua palavra, vai cobrir esses ossos de nervos, vai revesti-los de pele, e por tua palavra esses ossos irão ficar em pé, se juntar. E isso acontece no capítulo 37. Então, o que quer dizer esse texto? O profeta é aquele, como você mesmo lembrou, que consola o povo, que dá esperança para esse povo não desanimar. Outrora, o Ezequiel, o vale seco. Hoje, nossas vidas tão ressequidas pelo sofrimento, não é? Vocês falavam há pouco pela dívida que o nosso povo tem, não é? Por um modo de saber controlar a pequena economia, não é? Que o papai, que a mamãe e os filhos se juntam para manter a família, prover os alimentos, a educação, guardar um pouquinho de dinheiro, fazer uma poupança. E, olhando para o nosso Brasil, né? As queimadas, não é? A povo sem terra, ainda, graças a Deus, começa a diminuir entre nós o desemprego, porque surgem políticas públicas que querem gerar emprego para o povo, isso é muito bom. Então o profeta vem para consolar. Ontem Ezequiel, hoje nossos catequistas, nossos padres, nossos agentes pastorais, nossos bispos que querem nos consolar para nunca desanimar diante do projeto de construção do reino de Deus. Nossa, Padre Friso, o senhor foi professor do Padre Diego há uns anos atrás e hoje o senhor foi o nosso professor de milhares e milhares de pessoas. Que explicação mais gostosa de se ouvir, fácil, e faz essa relação com esse trecho de Ezequiel, com o mês da Bíblia e com a realidade, né, com o que nós vivemos, com a realidade humana, com a condição humana. Quero agradecer a participação do senhor e queria que o senhor motivasse as pessoas que estão em casa e a nós aqui também no estúdio para a gente poder fazer cada vez mais, né, essa relação de Ezequiel com a palavra de Deus, mas de poder compreender a palavra e introduzi-la na nossa vida também, né, Padre?
Sim, queridos, querida, já é um refrão que todo o Brasil conhece. Como é que é mesmo? Bíblia na mão e no coração, e pés na missão. Nosso querido arcebispo Dom Orlando sempre nos ensina isso, né? E aí eu creio que ele tem toda a razão. A Bíblia não é para a cabeça. A Bíblia não é só para o coração. A Bíblia é para ser bem lida, meditada, interpretada, estar no coração e em nossos pés, para ajudar na nossa caminhada de comunidade. Eu digo sempre, ontem o Ezequiel, hoje nossas catequistas, nossos bispos, nossos agentes de pastorais, nossos padres incansáveis. Eu trabalho, estou formando sacerdotes, padres, pastores, pastoras há 24 anos e eu não conheço um padre vagabundo ainda. Não conheço. Todos estão atolados em serviço, né? Preguiçosos, perdão, não é? Irmãs, religiosos, leigos, catequistas. Então, que a gente, à luz do profeta Ezequiel, possa colocar para fora a profetisa, o profeta, o discípulo, a discípula de Ezequiel que está em cada um de nós. Amém. Amém. Sucesso em Deus da Bíblia. Amém. Que assim seja. Um grande abraço, obrigada. Foi muito rica essa conversa e essa explicação, Shalom. Padre. Tchau, tchau. Muito obrigado, Padre. E Grato, olha, queridos. um bom mês de setembro para o senhor, né? Então, que alegria neste mês começar também com muitas bênçãos de Deus, bênção da palavra, bênção da amizade, bênção da família dos devotos. Legal. E só para completar, gente, você também pode aí anotar, quem sabe você ter uma atividade hoje, uma tarefa, ler o Ezequiel capítulo 37, né, para poder fazer mais sentido essa entrevista que você acompanhou agora com o Padre Friso e acompanhar juntinho, né, esse mês da Bíblia também, que tem relação com o Jubileu 2025, né, que é o ano que vem, que é o ano da oração que o Papa Francisco nos convida, tá bom? Isso mesmo. Então tá, Ezequiel capítulo 37.